Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia. E o tema da aula está presente aí no nosso slide: ética e moral. Bom, começo com uma reflexão, um pensamento, uma pergunta, uma indagação. Qual é a importância dos valores para uma pessoa? Quando se fala em valores, quando se fala em valor, não significa necessariamente uma questão quantitativa, ou seja, uma questão de preço, valor-preço. Não é isso. Mas voltando à pergunta, qual a importância dos valores para uma pessoa? Uma pessoa sem valor, ela de fato não consegue viver de uma forma equilibrada e harmoniosa. Uma pessoa sem valor é uma pessoa que proporciona o inferno na vida dos outros. Bom, antes de entrar nessa discussão mesmo de valor, vamos aqui definir o que é ética e o que é moral. Primeiro, ética. A gente sempre ouve muitas pessoas falando sobre ética e até mesmo usamos as expressões fulano de tal é antiético, fulano de tal é muito ético e etc. Ética é um conjunto de regras, de princípios e ideias que impulsionam os indivíduos. É um conjunto de coisas, é um conjunto de ideias. Agora, já a moral, ela vai entrar aí como ação, propriamente dito, dessas ideias. Enquanto a ética é o pensamento, são as ideias, a moral seria essa ação. Podemos dizer, então, basicamente, que a ética é como se fosse a parte da teoria, que a gente aprende a ter esse conhecimento e tal. A moral é a aplicação na prática de tudo aquilo que nós aprendemos. Eu coloquei uma frase do escritor português José Saramago, que fala: se a ética não governar a razão desprezará a ética. Por que ele diz isso? Se a ética não governar, não controlar a razão. Por quê? Porque a razão, ela pode conhecer aquilo que é certo e o que é errado. Porém, a sua própria vontade pode recusar fazer aquilo que é certo ou fazer aquilo que é errado. Então, por isso ele cita essa questão. A ética, a ideia daquilo que é certo, daquilo que é um princípio, daquilo que é um valor, precisa governar minha razão, precisa governar as nossas vontades. Senão, as nossas vontades passarão por cima dessas ideias. As vontades vencerão as ideias daquilo que seja correto. Valores. Agora sim, a gente entra propriamente dito na questão dos valores. O valor está sempre relacionado às coisas e às pessoas. Existem pessoas que são valorosas e pessoas que não são valorosas. Existem pessoas que têm qualidades. E qualidades aqui, no sentido de, não no sentido de pessoas serem mais habilidosas que as outras, e sim qualidades como ser humano, uma pessoa que se esforça para ser honesta, uma pessoa generosa. Então, esses são alguns dos valores. O valor está sempre relacionado às coisas e às pessoas. Bom, existem coisas que têm valor, assim como também, como falei, existem pessoas que têm valor e vice-versa. Existem coisas que não têm valor e existem pessoas que não têm valor. Mas essas pessoas que não têm valor, elas podem aprender e procurar ser valorosas. Se elas buscarem, elas conseguirão ser pessoas valorosas. Vou dar um exemplo aqui dessa questão de valor. Existem coisas que têm preço, porém não têm valor. E existem coisas que têm valor, mas não têm preço. No meu caso específico, o esporte que eu gosto é o basquetebol. Se uma pessoa comprar um ingresso para mim para assistirmos futebol, para mim vai ser uma coisa
sem valor. Esse ingresso vai ter preço, mas para mim não vai ter valor, porque eu não curto futebol. Agora, se a pessoa comprou 2 ingressos e convidou um amigo que é fanático por futebol, esse ingresso vai ter preço e vai ter valor. Então existem coisas que têm preço e não têm valor. E existem coisas que têm valor e não têm preço. Tanto é que pessoas elas pagam um absurdo por coisas que elas querem. Assistir um show, por exemplo, de uma banda que ela mais gosta, que o ingresso está caríssimo, ela faz esse esforço para poder, porque para ela aquilo tem valor, tem simbolismo, representa ela. Então não importa o preço que ela pague e vai, logicamente, mergulhar nessa experiência que ela vai ter. Alguns valores humanos. Justiça é reconhecer com uma balança os direitos e deveres de cada um. Isso é um valor humano, uma grande qualidade. Respeito. Sabemos que nem sempre nos daremos bem com todos. Não por nossa própria causa, sim também por outras pessoas, outras questões. Mas é fundamental respeitar todas as pessoas. Mesmo que não se tenha uma intimidade com as pessoas, o respeito é fundamental. Então, um grande valor. Bondade. Bondade não significa que a pessoa vai ser um ser angelical, com asinhas e tudo. E sim a pessoa se esforçar para fazer aquilo que é bem, justo e correto. E etc. Bom, existe o princípio ético e a ação moral, que se dá aí nessa ética moral no dia a dia, que acontece no dia a dia das pessoas. O que é o princípio ético? É o pensamento que a pessoa tem e sabe daquilo que é correto fazer. Exemplo, sei que não é certo roubar. Aí entra a ação moral. A ação moral é a capacidade de escolha que a pessoa tem. Se ela vai roubar ou se não vai roubar. Isso traz consequências. Então, podemos dizer que esse princípio ético é essa parte da teoria. E a ação moral é a prática sendo efetivada ou fazendo ou não fazendo. Terminamos com algumas reflexões ali. Eu quero fazer isso? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Bom, o que tem que estar muito claro para a gente é o seguinte: nem tudo aquilo que eu quero eu posso, nem tudo aquilo que eu posso eu devo. Então, essas reflexões precisam ser pensadas a fim que a gente possa agir de uma forma racional no dia a dia, vivendo como seres humanos éticos. Termino com a frase de Ellen Goodman, uma jornalista norte-americana. Ela diz: valores não são itens de moda que são casualmente comercializados. Ou seja, os valores, essas qualidades humanas, elas não podem ser vendidas, não podem ser comercializadas, não podem ser mudadas a todo momento pela pessoa. Ou a pessoa é ou a pessoa não é. Ou a pessoa influencia ou ela acaba sendo influenciada. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!